Glória a Deus. Iniciando essa live hoje, mais uma, para a glória de Deus. Você vem comigo? Hoje o assunto é forte, hein? É o tema de hoje. Jesus sofreu por cada um de nós, em nosso lugar, em teu lugar, em meu lugar. Sexta-feira Santa, dia 3 de abril de 2026. Sexta-feira Santa. O tema hoje é forte. Eu vou fazer alguns apanhados, porque é longo, é extenso, é profundo. Daria para fazer um livro, né? De 300 páginas, mais ou menos. Então vai ser um apanhadozinho, um resumo, né? Para a nossa meditação. Ô glória, tem alguém comigo. Deus seja louvado. Obrigado. Me ajude em oração, para que saia uma live simples, rápida, mas que nos leva a refletir sobre o que Jesus sofreu, passou, suportou, pagou o preço, morreu, mas ressuscitou. Oh, glória, Maria Ângela. Bom dia. Glória a Deus. Obrigado, Maria Ângela. Obrigado mesmo. Vamos orar, né? Pai, muito obrigado por essa oportunidade de fazer essa live nesse dia de hoje tão especial, sexta-feira da paixão. Ah, Senhor, dá-me graça, Pai, dá-me sabedoria, dá entendimento, Pai, para que as palavras possam ser como flecha, Pai, que toca nos corações, que leva corações a compungir-se, leva corações a se quebrantar, a arrepender-se dos seus pecados, Senhor, diante da cruz, diante do Senhor Jesus crucificado, morto e sepultado por nossa causa, diante de Jesus, que muitos possam se arrepender-se, confessando seus pecados e deixando, e entregando-se, aleluia, ao Senhor Jesus, o Senhor, Salvador da nossa alma. Aleluia. Dá-me graça, Senhor, para fazer essa live, que seja inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Então, vamos lá. Alguns apanhados, né? Que não dá para falar tudo. Então, Jesus, na sexta-feira, quinta-feira, já começou a noite, depois da ceia, né? Jesus foi com seus discípulos para o Monte das Oliveiras e lá começou, né? As coisas começaram, Judas Iscariote com aquela turma toda, traiu Jesus, né? Traiu com um beijo. É aí que está a falsidade. Bom, Jesus foi levado, foi levado ao sumo sacerdote, e leva para lá, leva para cá, e depois foi condenado à morte, né? Então, lendo aqui Mateus 27, 27. E logo o soldado governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, cobriram com uma capa escarlate, e recebendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarnecia, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado.
Aleluia. Então, Jesus foi levado para ser crucificado, meu irmão. Por nós, passou por tudo isso. E o crucificado, né? Crucificaram. E levando ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram suas vestes, lançando sorte sobre eles, lançando sobre eles sorte, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. Aleluia. Glória a Deus. E aí, entendeu? Crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Cumpriu-se a escritura que diz: com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que derruba o templo, em 3 dias o edifica. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados injuriaram. Aleluia. Terrível, né? Glória a Deus. Ele foi condenado por inveja, mas inocentes. Não teve nenhuma acusação legal. O próprio Pilatos o considerou inocente. Mas antes de crucificar, mandou açoitá-lo. Em Mateus 27, versículo 28, diz: tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana, e batia, né? Pegava a cana e batia a cabeça, cuspia, dava bofetada. Tudo isso ele passou, meu irmão. E repartiram, vamos ler Mateus 27, 33. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Então, Jesus pediu que Deus, Pai, perdoasse as pessoas que estavam levando à morte. E Deus atendeu essa oração, abrindo o caminho da salvação até mesmo para os assassinos de Jesus. Ele passou por, entendeu? Deus abriu as portas, até mesmo para os assassinos de Jesus. Atendeu a sua oração. Era só se arrepender que o perdão chegava, né? Ele passou por todo o sofrimento, porque amava até mesmo seus inimigos. Nossos pecados também estavam na cruz. O seu, o meu, estava lá também. Nós contribuímos para que isso acontecesse. A única resposta que podemos dar é confessar nossos pecados e, agradecidos, aceitar o fato de que Jesus
pagou por eles, para que nós não tivéssemos que pagar. Ele pagou, para que nós não tivéssemos que pagar. O que Jesus fez foi o maior ato de amor genuíno da história. Aleluia. Jesus citou na cruz o Salmo 22. Entendeu? É um salmo. Esse salmo é uma profecia que expressa a profunda agonia da morte do Messias. E ele se cumpriu lá no Calvário com Jesus. Por isso Jesus citou o Salmo 22. Então, esse salmo expressa, entendeu? A agonia da morte do Messias pelo pecado do mundo. Jesus sabia que estaria temporariamente separado de Deus no momento em que assumisse os pecados do mundo. Por isso ele disse, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Salmo 22, versículo 1. E no versículo 19, está escrito também, né? Que as vestes dele seriam repartidas e a túnica seria sorteada. Tudo se cumpriu. Profecia muitos anos antes, mais de 700 anos, antes de tudo acontecer, né? Deram a Jesus vinagre, né? Mas ele não tomou. E no versículo João 19, 30, ele vai dizer assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Antes as pessoas pecavam continuamente e por isso era necessário sacrifícios frequentes. Jesus, no entanto, tornou-se o sacrifício final e supremo do pecado. A palavra consumado quer dizer completamente pago. Jesus veio consumar a obra da salvação de Deus e pagar toda a punição pelos nossos pecados. Que amor é esse? Suportou tudo. Ele podia rogar ao Pai e ele enviaria um exército de anjos, mas ele aceitou passar, aceitou por amor, aceitou passar por toda a humilhação, aleluia, todo sofrimento. Ele foi amarrado, foi posto no tronco e açoitado, foi cuspido, bofeteado e humilhado. Teve que levar a cruz, o mastro transversal, né? A travessa da cruz ele levou nas costas. Depois não aguentou, chamaram Simão Cirineu para ajudar a levar. E lá a palavra dele foi: Pai, perdoai, porque não sabe o que faz. Olha, e o Pai ouviu, e o Pai abriu as portas para a salvação, até mesmo dos algozes,
que estavam ali. E se você for em Atos 6, capítulo 6, você vai ver que muitos sacerdotes depois se converteram. Creio que muitos que estavam ali, depois eles voltaram atrás e se converteram. Então Jesus Cristo foi um mau ato de amor. Hoje, sexta-feira, é dia de você parar, meditar na palavra, entendeu? E se humilhar também, se quebrantar, se arrepender dos seus pecados, fazer novos propósitos, entendeu? Diante da cruz, diante do Calvário. Paulo dizia, eu estou crucificado com Cristo. Já não sou eu que vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. O preço foi caro, foi sangue. Sangue, vaiu todo o sangue, para no final sair gotinhas de água. Deu todo o sangue, ofereceu ao Pai em oferta, pelo teu pecado, nosso lugar, no lugar de cada um de nós, para que nós apropriemos da salvação, da herança eterna, da vida eterna. A Bíblia diz que todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. João 1, capítulo 1, versículo 12. Tem um versículo que diz assim, Romanos 8, 31 e 32. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Oh, amor de Deus, aquele que não conheceu o pecado, 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Olha o amor, tudo por amor. Amor que nós não entendemos, ultrapassa nosso entendimento. Amor grande, amor infinito. Deus nos amou de tal maneira, como está em João 3,16, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmão, não vamos desprezar tão grande salvação, não. Não vamos virar as costas, não. Vamos nos quebrantar, nos humilhar, nos arrepender, chorar pelo nosso pecado, chorar pelos pecados desse mundo, do nosso Brasil. Chora pelos pecados, intercede pelos pecadores, para que eles venham também entrar pela porta da salvação que o Pai oferece, através do seu Filho, Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, quando arrependemos, quando pedimos perdão, reconhecemos, nos humilhamos. Vamos entrar por essa porta estreita, porta da salvação. A salvação nos é oferecida em Cristo Jesus. O Pai nos oferece salvação, perdão, entendeu? Purificação. Quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador e Senhor, o Pai nos considera inocente, sem pecado, porque Ele levou o nosso pecado. É claro que você precisa se arrepender sempre quando reconhecer que errou e pedir perdão. E o perdão está à disposição. Que maravilha, hein? É muito mistério, é muito amor. Você tem valor, Deus te ama. A grande revelação da Bíblia é essa, Ele nos ama e nos tem como filhos, filhas, e nos ama.
somos alvo do amor dele, nós temos valor para Deus. E ele se revela como Pai. E ele não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Vamos orar, né? Deus completa. Que seja um dia, uma sexta-feira santa, diferente, tá? De oração, de quebrantamento, etc. Pai, muito obrigado, Pai, por essa live, que venha falar nos corações, que muitas vidas venham se arrepender, Senhor, venha consertar, venha voltar para os teus caminhos, Senhor. E aqueles que estão no caminho, venha renovar sua aliança, sua entrega, para servir o Senhor em espírito e em verdade, de todo o coração, Pai, meditando na tua palavra, Senhor. Aleluia. Aprofundando a palavra e orando sempre, sem cessar. É dia difícil, mas o nosso Deus é maior, nosso Deus está presente. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nosso Deus está sempre na frente, sempre vencendo, nos dando vitória. Temos que buscá-lo de todo o coração, né? Amém. Deus abençoe. Pai, abençoa o teu filho, tua filha. Eu peço de coração a todos que estão comigo, seja no WhatsApp, seja no Facebook, YouTube, Instagram, onde pudessem, que a bênção alcance, que eles sintam amados, sintam filhos e filhas e possam caminhar, mas olhando para a cruz, olhando para o preço que foi pago pelos nossos pecados. Oh, glória! E possa se arrepender sempre, que nós possamos nos arrepender sempre, não aceitar uma vida medíocre, uma vida em cima do muro, uma vida mais ou menos, não. Podemos rejeitar todo tipo de pecado e servir o Senhor de todo o coração. Pai, que Deus abençoe. Muito obrigado, Senhor. Que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Sexta-feira santa abençoada e feliz Páscoa, em nome de Jesus. Páscoa é passagem da morte para a vida. É passagem, é uma nova aliança. É renovar a aliança, né? Deus abençoe. Amém, amém e amém.